Muito bem, veja isso. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. São mais de 1.600 deles. E um dia em Vênus, medido pelo tempo que leva para girar uma vez em seu eixo, demora mais do que o período necessário para completar uma órbita inteira do Sol. Uau! E isso é só o começo! Um efeito estufa extremo aquece a superfície do planeta a até menos 465 graus Celsius, calor suficiente para derreter chumbo. Os ventos atingem velocidades de mais de 720 km por hora na camada de nuvens do meio. Isso é mais rápido do que os tornados mais velozes do nosso planeta. A pressão na superfície de Vênus é 90 vezes maior do que no nível do mar na Terra. Que lugar ótimo para umas férias, hein? E recentemente, esse local incrível se tornou ainda mais intrigante. Na tóxica atmosfera venusiana, há algo que pode significar a existência de vida. Infelizmente, os cientistas não conseguiram coletar nenhuma espécie de micróbio ou tirar fotos de vida extraterrestre, mas descobriram uma substância química chamada fosfina, e isso é um grande indício. Se não for uma substância química até então desconhecida que produz esse gás, então deve haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Esse gás é tóxico para qualquer forma de vida normal que precise de oxigênio, incluindo nós, humanos. No nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, charcos e pântanos. Ela é criada por combinações complexas de bactérias que ali vivem, e também pode ser industrializada. O mais estranho é que a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus, porque necessita de pressão e temperatura precisas, além de toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente encontrá-la em Saturno ou Júpiter, que são gigantes gasosos famosos. Mas em Vênus? Isso foi totalmente inesperado. Não há como a fosfina ser produzida naturalmente no planeta. Pequenas quantidades dela podem ser criadas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, explosões de minerais na superfície ou meteoritos que entram na atmosfera de Vênus. Porém, isso não chega nem perto de explicar o que os astrônomos observaram, porque geraria apenas 1/10 de milésimo da fosfina que os telescópios viram. Mas vamos começar do início. Em 2017, um grupo de cientistas liderado por Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, no país de Gales, começou a usar o radiotelescópio James Clerk Maxwell, no Havaí. Isso foi extremamente importante. A ideia principal era procurar o gás, que seria um sinal de vida em Vênus. Quando os dados retornaram e os pesquisadores os analisaram, ficaram chocados. O sinal da fosfina foi fortíssimo. O time verificou os resultados várias vezes. Era preciso ter certeza de que nenhuma outra substância estivesse imitando a presença do gás. Então, e agora? Isso significa que há vida em Vênus? Não necessariamente. Se a fosfina é produzida por alguns organismos misteriosos, uma grande questão é como eles sobrevivem em Vênus. No nosso planeta, alguns micróbios podem se desenvolver em ambientes com acidez de 5%, mas não mais do que isso. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente compostas por ácido. E embora tenham uma temperatura bastante agradável de 30 graus, elas contêm mais de 90% de ácido sulfúrico. DNA, aminoácidos e proteínas, que são componentes da vida na Terra, se dissolvidos ali em um piscar de olhos. A superfície do planeta é quente demais para qualquer tipo de molécula complexa que constitua a vida. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco do nosso planeta. Existe uma teoria de que os micróbios podem se esconder nas escassas gotículas de água que flutuam na atmosfera, mas ainda não foi provada. No momento, os pesquisadores estão esperando por mais capturas do telescópio. Eles vão procurar outros gases associados à vida. Mesmo que encontrem mais evidências, as formas de vida em Vênus serão feitas de elementos absolutamente diferentes daquelas da Terra. Ou podem ser protegidas por uma casca resistente ao ácido sulfúrico, e ser feitas de substâncias como enxofre, cera, grafite ou qualquer outra coisa que nem somos capazes de imaginar. É claro que alguns especialistas questionam a ideia de haver vida em Vênus. Eles acham que o gás pode ser produzido durante alguns processos geológicos ou atmosféricos que acontecem no planeta. Mas os defensores de ambas as teorias concordam em uma coisa: a descoberta é extraordinária. Curiosamente, os astrônomos sempre tentaram encontrar sinais de vida nas luas geladas de planetas gigantes, ou até mais perto, como em Marte, e nunca consideraram seriamente Vênus. Se as observações adicionais do telescópio e as futuras missões espaciais confirmarem que a fosfina é produzida por organismos vivos, poderemos ter um monte de surpresas emocionantes.
Então as pessoas conheceriam um planeta com uma biosfera alienígena completamente estranha para nós, e ele seria quase como um vizinho de porta da Terra. Falando em visitar Vênus, será que seria possível as pessoas pousarem ali? Afinal, já existem robôs trabalhando na superfície marciana. Pelo lado positivo, Vênus fica mais perto da Terra do que Marte, mas também tem condições muito mais severas. Ele é mais quente que Mercúrio, embora esteja a quase o dobro da distância do Sol. As temperaturas são mais altas do que o ponto de fusão de muitos metais, e alguns deles, como o chumbo ou o bismuto, podem cair como neve nos picos mais altos das montanhas. Se você puser os pés no planeta, não encontrará nada além de rocha estéril. Planícies basálticas gigantes são repletas de vulcões e montanhas. Em alguns lugares, a superfície derrete por causa do calor. Depois de escorrer um pouco, a rocha se solidifica novamente. Se as pessoas algum dia forem para lá, provavelmente construirão uma cidade flutuante nas nuvens da atmosfera venusiana. Cerca de 50 quilômetros acima da superfície, condições como pressão e gravidade são semelhantes às da Terra. A temperatura também é bastante controlável, cerca de 75 graus. Pense no Vale da Morte, na Califórnia, em um dia muito quente. A pressão atmosférica é a metade da que temos ao nível do mar no nosso planeta. Se você fosse para o espaço, seria bom usar uma roupa pressurizada. A pressão que sentiria seria a mesma que no topo do Monte Kilimanjaro. Além disso, esse vilarejo estaria melhor protegido da radiação do Sol do que em Marte. Se a atmosfera fosse o destino final da missão, pousar uma espaçonave, ou melhor, fazê-la pairar no ar, seria muito diferente. A ideia é usar um dirigível na atmosfera superior por longos períodos de tempo. O dirigível, envolvido em uma casca espacial resistente, entraria na atmosfera do planeta a uma velocidade de cerca de 38.600 km por hora. Nos 7 minutos seguintes, cairia para aproximadamente 2.400 km horários. Depois disso, um enorme paraquedas se abriria e deixaria a nave ainda mais lenta. E então, as coisas ficariam um pouco agitadas. A casca espacial protetora, não mais necessária, iria cair. A aeronave então inflaria e ficaria o tempo todo sacudindo pela atmosfera em direção à superfície do planeta. Sua velocidade seria de pelo menos 530 km por hora e ficaria cada vez maior, assim como sua resistência e sustentação. Logo, o paraquedas não seria mais necessário. A tripulação se livraria dele e a aeronave se encheria de ar completamente. Se tudo corresse como planejado, ela pararia a cerca de 50 km acima da superfície de Vênus. Depois disso, viajaria ao redor do planeta e seria movida pelo vento, que poderia atingir uma velocidade de 355 km por hora no topo da camada de nuvens. Se você decidir se mover para mais perto da superfície, porém, terá que ser extremamente cuidadoso. O vento na camada intermediária pode ser 2 vezes mais rápido. O dirigível pode ser preenchido com uma mistura respirável de nitrogênio e oxigênio. Essa combinação seria menos densa do que a atmosfera venusiana. Daria a flutuabilidade necessária, você sabe, para ficar lá em cima. Vênus é famoso por suas nuvens super densas, que fazem o planeta brilhar o suficiente para ser visto da Terra. O planeta reflete mais de 75% da luz que vem do Sol. Essa camada de nuvem reflexiva existe graças a uma névoa de gotículas de ácido sulfúrico na atmosfera, e elas se reúnem exatamente na altura em que a aeronave flutuaria. Felizmente, as pessoas já possuem um método para contornar o problema da acidez. Alguns materiais, como o teflon e alguns tipos de plástico, têm uma incrível resistência aos ácidos. Eles poderiam proteger a parte externa da aeronave. Então, digamos que você precise trabalhar em uma plataforma externa. Aí, poderia fazer isso vestindo apenas uma roupa de proteção contra produtos químicos e carregando o suprimento de ar necessário. Uau, isso parece divertido, hein? É, eu também não acho. Por que temos esta aparência? Grande parte dela é influenciada pelas condições de vida aqui da Terra, atmosfera, gravidade e outras coisas. Tipo, quando você sai de férias, passa um tempo na praia e fica bronzeado. Mas como seria se vivêssemos em outro planeta do Sistema Solar? Um astronauta passou um ano inteiro vivendo na Estação Espacial Internacional. A gravidade zero significa que não há pressão alguma contra o corpo. Então os ossos dele ficaram fracos, os músculos também. Isso também abriu mais espaço entre as vértebras dele, fazendo seu corpo ficar mais alto. E isso em apenas um ano. Quanto mais tempo você passa na praia, mais acentuado fica seu bronzeado. Então, e se mudássemos para Marte? A primeira mudança que você perceberia, após alguns 200 anos,
é um esqueleto novinho em folha. A gravidade em Marte é muito mais baixa que a da Terra, então seus músculos e ossos provavelmente encolheriam, o que não é muito bom para sobreviver em um novo planeta. A gravidade nos faria sentir nosso peso de forma diferente. Se você pesasse 75 quilos na Terra, teria a sensação de que tem apenas 25 quilos em Marte. Você precisaria comer mais para ficar mais forte e maior, e para compensar a fraca gravidade de Marte. Que beleza, hein? Hora de aumentar e fortalecer esses ossos, órgãos, músculos e tudo mais. Haveria mais uma mudança dramática. O maior órgão do seu corpo, sua pele, é a barreira mais importante que o protege de tudo. Germes, vento, luz UV, tudo mesmo. Você poderia precisar de uma pele totalmente nova. Que tal uma alaranjada? Sinto muito, pessoal. Pele verde só existe nos filmes de ficção científica. O fato é que os carotenoides oferecem uma boa proteção contra a luz UV. Essas substâncias são encontradas nas cenouras, batatas, doces, pimentões, tomates, abóboras. Uma feira de legumes em Marte seria um negócio super lucrativo. Quanto mais legumes assim você comer, mais alaranjada sua pele ficará. Se seguir uma alimentação especial e usar uma roupa high-tech, é bem provável que um dia viver em Marte será totalmente normal. Já em Mercúrio seria dureza. Esse planeta é o mais próximo do Sol e é muito mais quente que a Terra. Mas, ironicamente, não mais do que Vênus. Lá faz muito calor durante o dia, aproximadamente 426 graus. Mas à noite, a temperatura cai para 180 graus negativos. Os dias em Mercúrio seriam meio malucos. Sabe quando o seu acaba, mas você ainda tem um monte de coisas por fazer? Problema resolvido. Mude-se para Mercúrio. Um dia nesse planeta geralmente dura 58 dias terrestres. Isso quer dizer que você teria muito tempo para fazer suas coisas antes de dormir, mas acho que ficaria meio entediado. Eis uma solução excelente: dar um jeito de ser feito de metal, como titânio, níquel ou platina. Esses carinhas conseguem suportar condições extremas. A vida em Vênus seria bem pior do que em Mercúrio ou Marte. A pressão poderia ser um problema. Você teria uma dor de cabeça sem fim. É que ficar em Vênus é como estar a cerca de 900 metros abaixo d'água. Ah, e sabe aquela coisa que a gente não vive sem? Chocolate? Quer dizer, ar. Não tem muito lá em Vênus. O que tem é dióxido de carbono por toda parte, e a superfície do planeta é totalmente seca. Isso significa que a temperatura sobe muito, chegando a cerca de 465 graus. Há algumas espécies na Terra que conseguem sobreviver à mesma temperatura do ponto de ebulição da água. Então, se sofressem algumas mutações, poderiam até sobreviver ao calor infernal de Vênus. 130 graus é o recorde até agora, alcançado por uma espécie de micróbio. Então, prepare-se para uma transformação corporal épica. Quer morar em Vênus? Você provavelmente teria que se tornar um micróbio minúsculo para isso. Por sorte, a atmosfera de Vênus tem fosfina, que não é muito boa para os humanos, mas é adorada pelos micróbios. Mas como você não é um deles, pelo menos não ainda, precisaria usar uma roupa especial para controlar a pressão e ter alguma fonte de ar. Não é uma boa ideia. Talvez as coisas sejam mais fáceis em Júpiter? Não. Lá não existe terra firme. O planeta é feito de hidrogênio e hélio, e tem até o apelido de gigante gasoso. Ao contrário de Saturno, você provavelmente ficaria só flutuando nele. É como se fosse uma nuvem gigante e, se tentasse aterrissar, seria como andar através de um denso nevoeiro. As temperaturas oscilam muito por lá. A superfície é congelante, mas debaixo dela pode ser super quente. Não dá para ter certeza. Se morasse em Júpiter, você não precisaria saber nenhum idioma. Esse planeta gasoso absorve as ondas de rádio, então mesmo conseguindo falar, ninguém seria capaz de ouvi-lo. Não haveria música, nem festas com danças. Que graça tem isso! As pessoas se comunicariam por linguagem de sinais. Ótimo! Mas não. A atmosfera em Júpiter é selvagem, com todos os tipos de ventos e nuvens de gás. Nem daria para enxergar nada. Então, isso não vai acontecer. Mesmo assim, Júpiter é um lindo planeta para se admirar. Ele é tão grande que todos os outros do Sistema Solar caberiam dentro dele, e ainda sobraria espaço. Uma viagem a Saturno o faria voltar uns 10 anos, e seria uma grande perda de tempo. Saturno é feito de camadas de gás. Ele não tem superfície sólida,
Então seria impossível plantar, construir ou fazer qualquer outra atividade normal da Terra lá. Antes de pousar nesse planeta, você provavelmente iria querer explorar os famosos anéis que estão ao redor dele. Mas não conseguiria. Eles são feitos de milhões de pedrinhas de gelo que flutuam no espaço, sobre as quais é difícil caminhar. Você poderia ter pensado que Saturno seria um bom lugar de se viver. Algumas camadas dessa bola gigante de gás podem mesmo ter uma temperatura agradável. Se mergulhasse dentro de Saturno, você chegaria a uma camada com moléculas líquidas e com 0 grau. Isso é como o norte do Canadá, Alasca, Suécia. A diferença é que não dá para andar ali. Mas, enfim, isso acontece em apenas uma camada. O resto do planeta é extremamente frio. Então, se ainda quiser morar nele, você precisará se preparar muito. Nada demais, apenas se transformar em uma bola de neve ou outra coisa gelada. E que tal Urano? A contagem de tempo é super estranha ali. Então, se você estiver à procura de um bom lugar para curtir suas férias, pode ser uma boa escolha. Um passeio de 2 semanas na Terra dura 3 anos em Urano. Tem até mar se estiver a fim de curtir uma praia. O problema é que ele é feito de amônia, aquela coisa fedorenta que se usa para limpar as coisas. Mas cuidado onde aterrissa, pois se errar o lugar, pode acabar passando o ano inteiro sem ver a cara do sol. Como será que seu corpo ficaria se você tivesse que passar um ano no inverno congelante e escuro de Urano? Precisaríamos de olhos grandes para enxergar na escuridão e uma pele mais grossa para a proteção do frio. Poderíamos até desenvolver algum novo sistema de audição, como o dos golfinhos. Netuno. Esse é outro planeta gasoso, mas os cientistas acham que pode haver um núcleo denso dentro dele. Se resolvesse mudar para lá, você provavelmente se transformaria em um réptil espacial ou um peixe cósmico e passaria o resto dos seus dias flutuando na superfície. A gravidade em Netuno é um pouquinho mais forte que a da Terra. Mesmo assim, seria bem difícil ficar em um lugar só. O vento por lá é super forte, então você teria que ser bem mais pesado para resistir a ele. Hora de comer de novo! Uhul! Mas é praticamente impossível viver nesse planeta. Os cientistas nem querem mandar outra espaçonave para lá. Seja bem-vindo a Plutão. Congelante de tão frio, pequenininho e super distante. Não parece muito legal. Ele é menor que nossa Lua. Seria muito difícil morar ali. Não haveria mais parques com camas elásticas, criançada. Você provavelmente teria que construir uma grande máquina para ficar girando até criar uma falsa gravidade. Mesmo assim, girar assim todos os dias exigiria um novo sistema nervoso para não se sentir tonto o tempo todo. Mas Plutão não é tão ruim. Tem um oceano de água líquida debaixo de sua superfície e montanhas de gelo. Se tivesse uma tripulação altamente treinada e muitas roupas de proteção e algumas coisinhas da Terra para comer, dá muito trabalho. Espaguetificação. E se você pudesse escolher seu próprio molho? Isso provavelmente é uma coisa que pode vivenciar se tentar viver dentro de um buraco negro algum dia. Esse é o nome dado ao processo de espremer as coisas, como você, em tiras cósmicas finas e compridas. Tem uma vantagem, você ficaria muito mais alto. Mas a má notícia é que ficaria mais fino que um fio de cabelo. Vênus e a Terra são tão diferentes que uma pergunta tola como o que é mais longo, um dia ou um ano, que não faz sentido na Terra, faz todo sentido em Vênus. Um dia em Vênus é realmente mais longo do que um ano. Se colocarmos isso na perspectiva da Terra, um dia em Vênus equivaleria a 243 dias terrestres, enquanto um ano duraria apenas cerca de 225 dias. Então é como se seu aniversário fosse todo dia. Vênus é frequentemente apelidado de gêmeo mau da Terra. Suas diferenças são tão gritantes que você pensaria que eles são de galáxias diferentes. Só para ter uma ideia da distância entre eles, se a relação dia-ano não fosse suficiente, o Sol nasce no oeste em Vênus e se põe no leste. Atualmente, uma das poucas semelhanças entre esses dois planetas é seu tamanho, mas tente imaginar uma época em que Vênus e a Terra eram como ervilhas em uma vagem, amigos desde o início do Sistema Solar. Vênus costumava ser uma festa. Os cientistas da NASA acreditavam que Vênus pode até ter abrigado um oceano de água líquida e temperaturas de superfície que poderiam ter acolhido a vida por até 2 bilhões de anos. Mas a história de Vênus nos dias atuais é diferente. Estamos falando de temperaturas extremas e uma atmosfera espessa de dióxido de carbono. Então, o que levou a essa transformação cósmica? Tamanho, localização e atitude.
Quero dizer que a distância do Sol e o calor interno desempenharam um papel enorme na formação dos destinos de Vênus e da Terra. A propósito, havia 3 irmãos que poderiam ter abrigado a vida: Vênus, Terra e Marte. Imagine 3 cupcakes em um forno. Quando estavam totalmente assados, foram retirados do forno. Um deles foi colocado em frente a uma janela aberta no meio do inverno. Outro foi cuidadosamente colocado em uma mesa e coberto com um pano de cozinha limpo e bonito. E o último foi esquecido acidentalmente e deixado no forno. Marte, Terra e Vênus são como esses cupcakes. Marte ficou muito frio e não é acolhedor. A Terra ainda é agradável e quente e está bem protegida de todas as coisas desagradáveis. E Vênus ficou muito quente e impossível de consumir. Em termos de desenvolvimento, a Terra seguiu o caminho lento e constante, mantendo seus oceanos, atmosfera estável e biodiversidade. Vênus, por outro lado, aumentou a temperatura, evaporou seus oceanos e passou a usar todos os gases de efeito estufa. Como resultado, temos um planeta onde você derreterá mais rápido do que um boneco de neve em janeiro. Marte, ao contrário, o transformará em um picolé de gelo em segundos, mas é provável que ele tenha sido bastante hospitaleiro em algum momento. Alguns cientistas acreditam que Marte costumava ser coberto por rios e lagos caudalosos e que não havia escassez de água. Até hoje, Marte ainda tem um oceano chamado Oceanos Borealis, ou melhor, os restos do que um dia foi um oceano. Ele perdeu quase toda a sua água com o tempo. Atualmente, as fontes de água em Marte incluem calotas polares de gelo e minerais em rochas. De acordo com as estimativas, apenas 1% de toda essa água evaporou, enquanto 99% ainda está retida no planeta vermelho. As calotas polares são bem simples de entender, pois temos a mesma coisa na Terra, mas rochas contendo água? Simples. Há pelo menos 4 tipos de minerais hidratados em Marte. Há argilas hidratadas feitas de silício e oxigênio, e o mais legal é que elas podem até conter magnésio e ferro, que são sulfatos hidratados à base de enxofre. Sei que você pensou no cheiro de ovos podres, mas ele é típico do enxofre de hidrogênio, e não apenas do enxofre. Esses minerais têm água incorporada diretamente em suas fórmulas químicas. Há também a sílica hidratada, que também tem água em sua fórmula. Os cientistas fizeram experimentos com o cultivo de plantas em condições semelhantes às de Marte e obtiveram sucesso com a alfafa. A colheita da alfafa também ajudou a melhorar o crescimento de outras culturas, como nabos e alface. Embora a água possa estar disponível no planeta vermelho, o ar em Marte é principalmente dióxido de carbono. Pelo lado positivo, o Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, ou simplesmente MOXIE, pode produzir oxigênio em Marte, o que pode ser crucial para missões futuras. Quanto às fontes de energia em Marte, a energia solar, eólica e geotérmica são algumas opções promissoras. A energia solar é menos eficaz em Marte devido à luz solar mais fraca e às tempestades de poeira, mas a energia eólica e a geotérmica poderiam servir como alternativas confiáveis. Com essas fontes em funcionamento, os seres humanos poderiam sustentar a vida em Marte. Mas vamos voltar à comparação de nossos planetas irmãos. Enquanto Marte e a Terra têm luas, e Marte tem até 2 delas, Vênus não tem nenhuma, assim como Mercúrio. Devido à sua proximidade com o Sol e à forte atração gravitacional da estrela, Mercúrio não tem a capacidade de reter sua própria lua. A probabilidade de qualquer lua em órbita de Mercúrio colidir com o planeta ou ser atraída para a órbita do Sol é alta. Tudo isso é claro e compreensível, mas a ausência de luas ao redor de Vênus continua sendo um enigma sem solução para os cientistas. Apesar das temperaturas escaldantes de Vênus, os cientistas acreditam que mesmo hoje o planeta pode não ser tão hostil à vida como se pensava. Um estudo recente do MIT descobriu que 19 aminoácidos sobreviveram em uma solução semelhante à de Vênus por um mês inteiro. Sim, alguns gostam de calor. Além disso, o Rocket Lab e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts estão se unindo para enviar uma espaçonave sem tripulação, a Venus Life Finder, em uma missão a Vênus. Essa nave espacial procurará sinais de vida na atmosfera venusiana usando um instrumento especial chamado nefelômetro autofluorescente. E não, eu não inventei isso. Originalmente programada para ser lançada em 2023, a missão foi adiada para dezembro de 2024, com chegada a Vênus em maio de 2025. O objetivo da missão é descobrir compostos orgânicos na atmosfera de Vênus, o que poderia indicar a possibilidade de condições habitáveis na camada de nuvens. A espaçonave foi projetada com um estágio de cruzeiro do Photon Explorer e uma sonda atmosférica compacta equipada com aquele nefelômetro. A pequena sonda descerá pela atmosfera venusiana, coletando dados sobre partículas de nuvens e compostos orgânicos. Em 2020, os cientistas fizeram um grande anúncio sobre a descoberta de fosfina em Vênus, um composto que poderia estar ligado à vida.
Embora eles ainda estejam trabalhando para confirmar isso, usando informações de telescópios ou até mesmo de missões passadas, pode haver evidências ocultas em dados antigos da NASA recebidos de Vênus que podem lançar mais luz sobre a descoberta. A possível presença de fosfina em Vênus despertou o entusiasmo e a cautela dos cientistas. Para ter certeza, eles precisam de mais dados de telescópios ou de novas missões espaciais. Se encontrarem esse gás, isso pode significar que há alguma forma de vida produzindo-o nas nuvens do planeta. Essa descoberta seria um grande passo para entender melhor Vênus. Alguns especialistas acreditam que enviar sondas a Vênus para detectar diretamente a fosfina seria a maneira mais eficaz de confirmar sua presença. Uma missão da NASA nos anos 80 pode já ter detectado a fosfina, mas os cientistas da época não se deram conta disso. Agora, esses dados estão sendo reavaliados para descobrir qualquer evidência esquecida da presença do gás. Isso também poderia sugerir que o composto está na atmosfera de Vênus há décadas, levantando questões sobre sua origem. Mas nem todos estão convencidos dessa interpretação, o que evoca um debate entre os cientistas sobre a verdadeira natureza dos gases detectados. Dados antigos de outras missões também podem conter pistas sobre a fosfina em Vênus. Embora novas espaçonaves estejam explorando o planeta, é possível que a chave para desvendar esse mistério esteja em registros de missões de décadas atrás. No total, já houve 46 missões espaciais a Vênus, incluindo alguns sobrevoos em que a gravidade deu uma mãozinha. A última vez que pousamos com sucesso uma espaçonave em Vênus foi em junho de 1985, como parte da missão Vega 2. Vamos ver o que o Venus Life Finder descobrirá. Em nosso sistema solar, a maioria dos planetas gira no sentido anti-horário, mas não Vênus. Esse rebelde decidiu ir no sentido horário e os cientistas ainda estão tentando descobrir o porquê. A propósito, por que os planetas giram? O que define a velocidade de sua rotação? O Sol se movimenta? Aperte o cinto e vamos tentar responder a essas perguntas. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais quente do nosso sistema solar. Você sabia que ele às vezes é chamado de gêmeo da Terra? Isso porque é semelhante em tamanho e composição ao nosso mundinho. Mas é aí que as semelhanças terminam, porque lá é um lugar bem louco, para dizer o mínimo. Por exemplo, o clima. Em Vênus é sempre quente e nublado, e quando digo quente, quero dizer mais de 435 graus. E as nuvens? Elas não são feitas de água como as da Terra. Em vez disso, são compostas de ácido sulfúrico. Então sim, você não gostaria de sair sem um bom protetor solar por ali. Se você olhar as fotos tiradas da superfície de lá, poderá ver essas nuvens amarelas tóxicas e paisagens desoladas e rachadas. A espaçonave que capturou isso desligou quase imediatamente após enviar essas imagens. Pobre camarada! Mas a superfície de Vênus não é apenas uma terra sólida, escura e plana. Na verdade, o planeta tem montanhas mais altas que o Monte Everest. E elas não são feitas de rocha como as da Terra. Em vez disso, são de um tipo de material vulcânico mais denso que a rocha. Vênus é um lugar bastante assustador e cheio de mistérios. Um deles vem intrigando os cientistas há anos. Trata-se da rotação. A maioria dos planetas em nosso sistema solar giram no sentido anti-horário, mas Vênus não é como os outros garotos. Ele se movimenta no sentido horário. E isso não é tudo. Também gira em torno do Sol mais rápido do que em torno de si mesmo. Em outras palavras, um ano lá passa mais rápido que um dia. É quase como se Vênus fizesse da peculiaridade sua missão de vida. Mas por quê? Bem, os cientistas têm algumas teorias. A mais popular diz que ele ia no sentido anti-horário como os outros, mas então algo aconteceu para invertê-lo. E o que poderia ser, você talvez pergunte? Um objeto do tamanho de um planeta. Sim, os astrônomos acreditam que algo enorme uma vez colidiu com Vênus, fazendo-o girar na direção oposta. Dá para imaginar isso como uma tacada de bilhar cósmica, com esse misterioso corpo celeste sendo a bola branca e o planeta a bola-alvo. Mas não podemos realmente dizer que ele está girando da maneira errada. Não existe direção certa ou errada no universo. Na verdade, estamos falando de algo chamado de rotação retrógrada. É quando um planeta gira na direção oposta à sua órbita ao redor do Sol. Vênus, por exemplo, tem esse movimento, o que significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste por lá. Então agora, quando o horóscopo disser algo como Mercúrio retrógrado, você saberá o que significa. Ah, mas Vênus não é o único estranho em nosso sistema solar. Definitivamente, existem algumas maneiras malucas pelas quais os planetas podem rotacionar. Por exemplo, a maioria deles em nosso sistema solar faz isso em torno de uma linha imaginária chamada eixo, que geralmente é reto para cima e para baixo em relação à órbita do planeta ao redor do Sol. No entanto, o de alguns, como o de Urano, é inclinado,
o que significa que está quase de lado em comparação à sua órbita. Essa inclinação faz com que seus polos estejam quase no mesmo plano de sua órbita. O resultado, à medida que o planeta orbita o Sol, diferentes partes recebem diferentes quantidades de luz solar, causando variações sazonais extremas. Por exemplo, um polo pode receber luz solar contínua, enquanto o outro fica em completa escuridão por um longo período. Urano é o único em nosso sistema solar que gira de lado. Os cientistas acham que poderia repetir a história de Vênus. Era uma vez um grande impacto que derrubou Urano de seu eixo de rotação original, fazendo-o inclinar-se em um ângulo de 98 graus. Devemos ser gratos a Júpiter. Sua gravidade louca atrai todos os asteroides e nos protege de tais colisões. Tudo isso é um pouco semelhante a planetas travados por maré. Imagine ir ao encontro com um deles, mas em vez de ser charmoso e misterioso como você esperava, ele está apenas te olhando com a mesma cara a noite toda. Isso é basicamente o que é sair com um planeta travado por maré. Os que são assim giram em torno de seu eixo na mesma taxa em que orbitam sua estrela. Ou seja, significa que o mesmo lado sempre está voltado para ela, enquanto o outro está em permanente escuridão. Estar bloqueado por maré pode ter alguns efeitos estranhos no clima e na temperatura. O lado voltado para a estrela pode ficar extremamente quente, enquanto o outro pode ser incrivelmente frio. A atmosfera também é capaz de ser bem selvagem, com ventos fortes soprando do lado quente para o frio. E isso não acontece apenas com planetas. Nossa Lua também funciona dessa maneira. Você sabia que sempre vemos apenas um lado dela? O motivo é que ela está travada à Terra pela maré. Podemos também tomar como exemplo o anão Plutão, que tem uma estranha relação rotacional com sua maior lua, Caronte. Eles são travados por maré, o que significa que sempre se encaram com o mesmo lado. Como resultado, Plutão e Caronte parecem valsar em torno de um centro de gravidade comum, criando uma dança única no espaço. Mas as esquisitices do nosso sistema solar não param por aí. Há também planetas com rotações super rápidas. Enquanto a maioria vai em um ritmo bastante calmo, alguns são velozes no nível do Sonic. Júpiter, por exemplo, gira uma vez a cada 9 horas e 56 minutos, o que significa que tem um dia com menos de 10 horas de duração. Isso é veloz o suficiente para fazer com que ele se enche em seu equador. E essa rotação rápida também cria fortes faixas de ventos que podem chegar a mais de 640 km por hora. E se tudo ainda parece lógico e meio que faz sentido, então que tal rotações caóticas? Sim, a de alguns planetas é tão irregular e imprevisível que é conhecida como caótica. E geralmente é causada pela influência gravitacional de luas próximas ou outros planetas, e é principalmente o caso de luas e pequenos objetos assim. Em nosso sistema solar, alguns satélites naturais de Plutão, Saturno e Netuno são assim. A propósito, o Sol também gira. No entanto, sua rotação não é uniforme. O equador vai mais rápido que os polos. Bem estranho, não é? Esse fenômeno cria um campo magnético responsável por eventos como manchas e erupções solares. Mas tudo isso levanta um tópico interessante. Por que os planetas giram em primeiro lugar? Talvez soe como uma pergunta boba, mas você consegue dizer o motivo? A resposta pode ser um pouco mais complicada do que se imagina. Tudo começou há cerca de 4 bilhões e meio de anos com a formação do nosso sistema solar e teve início como uma grande nuvem de gás e poeira. À medida que ela passou a se contrair devido à própria gravidade, começou a girar cada vez mais rápido, como um peão. Esse movimento fez com que a nuvem se achatasse em uma forma de disco. Conforme ela continuou a se contrair, o centro se tornou mais denso e quente, eventualmente formando o Sol. Enquanto isso, o material no disco começou a se agrupar e formar planetas. Mas como esse disco já estava girando, o movimento foi herdado por eles à medida que se formavam. Em outras palavras, rotacionam por inércia, herdaram o movimento da nuvem de gás e poeira da qual tiveram origem. Isso é conhecido como a conservação do momento angular. É o mesmo princípio que faz com que os patinadores de gelo girem mais rápido quando trazem os braços para dentro. Da ultra rápida de Júpiter à bizarra rotação reversa de Vênus, fica claro que nosso sistema solar está cheio de surpresas. Mas, graças às leis da física e à atração gravitacional do Sol, esses planetas continuam girando, acompanhando o ritmo constante do cosmos. Hoje em dia, é melhor embarcar em um avião se quiser viajar de Nova York para Londres. Mas e se eu te dissesse que houve uma época em que essas duas cidades estavam no mesmo continente? Bem, a explicação é um pouco mais complexa. Para começar, naquela época, essas duas cidades nem sequer existiam, mas as placas tectônicas em que elas se encontram hoje ficavam muito mais próximas. Há cerca de 200 milhões de anos, todos os continentes do nosso planeta se conectavam, formando um grande supercontinente.
Esse enorme pedaço de terra era cercado por um único oceano. Atualmente, chamamos esse enorme continente de Pangeia. Algumas partes desse supercontinente se separaram e se afastaram umas das outras, e nossos mapas atingiram sua configuração atual. Existe até mesmo um bom experimento que você pode realizar para testar essa teoria. Encontre um mapa online e imprima-o em uma folha de papel. Depois disso, basta recortar todos os continentes. Quando começar a brincar com eles, você logo perceberá que todos parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Provavelmente, a coisa mais impressionante que você verá é como a América do Sul se encaixa perfeitamente na África. O que é ainda mais fascinante é que essa não é a primeira vez na história do nosso planeta que supercontinentes foram formados e depois se separaram. Os cientistas descobriram que isso aconteceu pelo menos 3 vezes antes. E se considerarmos a idade do nosso planeta, 4,5 bilhões de anos, os últimos 200 milhões estão mais próximos de um piscar de olhos. Mas como os cientistas descobriram que os continentes se movem? Além do aspecto dos continentes atuais, eles também observaram rochas idênticas que foram encontradas em diferentes continentes. Elas pareciam ter se formado com os mesmos minerais e sob as mesmas condições climáticas. Outros ajudantes secretos? Bem, os dinossauros. Fósseis da mesma espécie foram encontrados tanto na América do Sul quanto na África. Disse que esse dinossauro em particular, chamado Mesosaurus, viveu em nosso planeta muito antes de os continentes se separarem. É difícil imaginar como deve ter sido a vida na Terra como um único continente. Para começar, o clima deveria ser muito diferente. Isso porque a parte central da Terra provavelmente seria muito seca, com pouca ou nenhuma fonte de água. Além disso, ela provavelmente estaria escondida atrás de muitas cadeias de montanhas. Essas montanhas também teriam agido como uma barreira contra a umidade e as chuvas. Entretanto, os geólogos também estudaram depósitos de carvão dos Estados Unidos e da Europa. Esses depósitos parecem mostrar que pelo menos uma parte do antigo supercontinente, que ficava perto do Equador, deve ter sido uma incrível floresta tropical, exatamente como as que podemos encontrar hoje na selva amazônica. O carvão surge quando restos de plantas e animais ficam presos em águas pantanosas. Se for aplicada a pressão suficiente pela água, a substância se transforma primeiro em turfa e depois em carvão. Nosso planeta existiu nessa configuração continental por mais de 100 milhões de anos, e durante esse tempo já havia muita vida na Terra prosperando. Ei, foi uma ótima época para ser um inseto. Criaturas como besouros e libélulas floresciam. Durante o mesmo período, a Terra era percorrida pelo predecessor de todos os mamíferos, o sinapsídeo. A vida na Pangeia foi severamente afetada durante um período não tão bom. Acredita-se que um cometa ou asteroide tenha aterrissado na superfície da Terra há cerca de 251 milhões de anos. A teoria do asteroide ou cometa parece se encaixar muito bem, porque 90% de todos os animais marinhos e 70% das criaturas que viviam na Terra desapareceram de repente. O cometa pode não ter sido o único motivo da extinção em massa. Ao mesmo tempo, também estava ocorrendo uma atividade vulcânica importante no norte da Ásia, que pode ter interrompido a vida na Terra. Talvez não percebamos, mas os continentes continuam se movendo enquanto falamos. Essa configuração que vemos agora com a ajuda de imagens de satélite certamente não será a última. A Austrália, por exemplo, está se movendo lentamente em direção à Ásia, mas a prova mais importante de que nossos continentes ainda estão se deslocando é a parte oriental da África. Essa área está simplesmente se separando do resto da Terra. Para testemunhar isso, você terá que viajar para um dos lugares mais quentes do nosso planeta. Mas se chegar a esse pedaço de terra na parte oriental do continente africano, poderá se sentar em cima do ponto exato que, em breve, será dividido em 2 pela água. Sob essa região, 3 placas tectônicas estão se afastando lentamente. Se os dados estiverem corretos, em um futuro distante, a África será dividida em 2, e entre suas 2 regiões surgirá um novo oceano. Para apoiar essa teoria, os cientistas vêm estudando de perto uma rachadura com 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia há anos. Para que esse novo oceano se forme, estima-se que sejam necessários de 5 a 10 milhões de anos. Como a crosta do nosso planeta é formada por várias placas tectônicas que estão em constante movimento, ela é o local perfeito para estudar esse processo. Todas essas placas têm formas irregulares e estão sempre se chocando, deslizando por baixo ou por cima umas das outras.
Essas 3 placas tectônicas encontradas sob o deserto da Etiópia também estão se movendo em velocidades diferentes. Uma delas, chamada placa arábica, está se afastando da África a uma velocidade de cerca de 2,5 cm por ano. As outras 2 placas estão se movendo um pouco mais devagar, entre 1,25 cm e 5 mm por ano. Além disso, à medida que esses movimentos ocorrem, o material das profundezas da Terra sobe para a superfície e forma uma crosta oceânica nas bordas. Todo esse movimento faz com que você se pergunte: como o próximo supercontinente se formará e quando? Até o momento, os cientistas chegaram a algumas configurações possíveis, cada uma com seu próprio nome: Novo Pangeia, Pangeia Última ou Amásia. Todas essas previsões ainda variam, pois não temos certeza de como e por que os continentes realmente se movem ao longo do tempo. Uma pista pode ser a análise de como a Pangeia se separou em primeiro lugar. De qualquer forma, levará de 15 milhões a 100 milhões de anos para vermos o próximo futuro continente, dependendo de cada cenário. A teoria de Novo Pangeia analisa a possibilidade de que os movimentos atuais continuem. Nesse cenário, o Oceano Atlântico continuará a se expandir, ao mesmo tempo em que o Pacífico ficará menor. Os 2 continentes americanos se combinariam primeiro em direção ao norte. A África, a Europa e a Ásia também já terão se combinado quando todos eles se reunirem em um único e enorme pedaço de terra. Outro cenário possível é chamado de Pangeia Última. Nesse caso, o Atlântico desacelerará sua expansão e, na verdade, se tornará um corpo de água cercado de terra. A América do Norte, a África, a Ásia e a Europa se tornariam pedaços de terra um tanto paralelos, completamente unidos. Abaixo deles, a América do Sul, a Antártica e a Austrália completariam o círculo que circunda o Atlântico Norte. Durante todo o tempo, esse pedaço de terra seria cercado por um grande oceano Pacífico. A teoria da Amásia analisa um cenário que é um pouco difícil de entender e estudar neste momento. Como várias placas tectônicas parecem estar se movendo para o norte, pode ser possível que todos os continentes, exceto a Antártica, deslizem completamente em direção ao Polo Norte. O clima seria muito diferente e muito mais frio. Tanto o Pacífico quanto o Atlântico, nesse cenário, permaneceriam como corpos de água abertos. Os cientistas acreditam que essa é uma possibilidade real devido a algumas anomalias deixadas pela Pangeia, nas profundezas do interior da Terra, na parte chamada de manto. Olhando ainda mais para o futuro do nosso planeta, estima-se que, em cerca de 1 bilhão de anos, a luminosidade do Sol será algo em torno de 10% maior. Dessa forma, a atmosfera da Terra se assemelhará muito à de uma estufa úmida. Devido ao calor adicional, todas as massas de água da Terra começarão a evaporar rapidamente. Daqui a 4 bilhões de anos, a temperatura do nosso planeta logo o transformará em um planeta semelhante a Vênus. Pode ficar tão quente que a superfície terrestre começará a derreter. Terra, a terceira rocha a partir do Sol, o planeta azul. Você entendeu? Sua atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor de água e dióxido de carbono. Um equilíbrio perfeito para qualquer criatura viva respirar. O clima daqui também é perfeito para a existência da vida, ao contrário de lugares como Saturno, Mercúrio ou qualquer outro objeto celeste do nosso sistema solar. Temos que agradecer à troposfera por isso. Ela é a parte mais densa da atmosfera do nosso planeta e possui entre 8 e 15 quilômetros de espessura. É a camada que sempre afeta nosso clima e garante as condições certas para a existência da vida e de corpos de água. A Terra está quietinha em sua órbita, cuidando da própria vida e dando voltas ao redor do Sol, até que... BAM! Vênus e Marte metem o bedelho e atrapalham a diversão. Ninguém quer deixar nosso pobre planetinha sozinho. Ter esses objetos celestes relativamente grandes se movimentando em nossa direção trará sérias consequências, a começar pelas mudanças na trajetória de órbita. A dos planetas do Sistema Solar precisa manter um certo equilíbrio para que nada dê errado. Então, se qualquer objeto grande se aproximar daqui, vai acabar desviando a nossa trajetória. Os planetas girariam ao redor uns dos outros, causando um monte de desastres naturais em nosso território. Isso afetaria também nosso tempo de rotação, que certamente se tornaria mais lento. Os dias não fluiriam, se arrastariam. Os animais que necessitam da luz do dia teriam que reajustar seus relógios biológicos. Os noturnos também precisariam descobrir uma forma de lidar com as noites longas. As pessoas se adaptaram muito bem ao dia de 24 horas.
O tempo por si só é apenas um mecanismo humano para medir as coisas. Teríamos dificuldade para dormir e nos ajustarmos ao dia comprido. Os animais marinhos dependem do fluxo natural das correntes para migrar pelo oceano. Com Marte e Vênus atrapalhando, eles provavelmente também teriam que encontrar novos caminhos. As aves que migram para outras terras ao longo do ano também ficariam confusas e não saberiam o que fazer. De modo geral, a temperatura terrestre aumentaria e fortes ondas de calor e mudanças climáticas permanentes ocorreriam. Isso nos leva ao próximo problema, o calor. O aumento radical de temperatura transformaria tudo em um deserto árido. Seria verão o ano todo, principalmente se Vênus estivesse envolvido. Grande parte do planeta secaria e não serviria para plantar nada. Vênus é quente, aliás, super quente. Apesar de não ser o mais próximo do Sol, é o mais quente. As temperaturas ali são próximas de 480 graus Celsius, o que nos derreteria como se fôssemos um cubo de gelo. As terras em Vênus geralmente são planas, provavelmente por causa da temperatura. Lá é quente porque a atmosfera é grossa e retém gases perigosos. Se ele se aproximasse de nós, esses gases acabariam entrando em nossa atmosfera, comprometendo-a. Marte, o planeta vermelho, como o chamamos, é muito frio e pode continuar assim se começar a girar ao nosso redor. Também abriga o maior vulcão adormecido do nosso sistema solar, fazendo o Monte Everest parecer um pequeno arbusto comparado a uma árvore. Com tanta instabilidade, Marte pode simplesmente acordar algum dia e cuspir lava derretida para todo lado. Ele possui uma atmosfera muito fina que o faz ficar congelado. Sua gravidade é muito parecida com a nossa. Lá é muito frio e há calotas polares cobertas com dióxido de carbono. O mesmo se aplica a Mercúrio. Você só conseguiria sobreviver lá se prendesse a respiração e estivesse entre o nascer e o pôr do sol. Os 3 planetas que estão orbitando uns aos outros colidiriam em algum momento. É só uma questão de tempo. E a Lua, pendurada como um mosquito na parede, seria tão insignificante que alguma coisa a tiraria dali em determinado momento e outro planeta a captaria em sua órbita. Ou, em um caso mais extremo, colidiria com um dos planetas intrusos. A Terra terá ondas gigantes jamais vistas. Os 2 novos planetas que orbitam ao nosso redor causarão um desequilíbrio enorme, fazendo nossa gravidade sair do controle. Cada onda será maior que a anterior, cobrindo o solo seco. Muitas ilhotas espalhadas pelos oceanos ficarão totalmente submersas. Metrópoles litorâneas e cidades pequenas também serão o novo lar dos peixes. Países costeiros, de modo geral, precisarão de barcos para transportar seus moradores. Barragens e diques não darão conta de conter a água. Todos precisarão se mudar para locais mais altos para escapar das enchentes. Com o clima cada vez mais quente, as calotas polares derreterão como sorvete em um dia quente de verão, aumentando ainda mais o nível da água. Em poucos meses, o Ártico inteiro ficará líquido. Mas espera, tem mais. A crosta terrestre vai se desgastar por causa da instabilidade da superfície e da gravidade irregular. Essa crosta é composta mais por oxigênio, o que significa que estamos praticamente andando sobre o ar. Podemos ver mais terremotos do que antes e vulcões adormecidos acordarão. O céu ficará coberto por cinzas, impossibilitando voos. Ninguém poderá viajar pelo mar ou pelo ar. Importar e exportar produtos serão coisas do passado. O clima como um todo ficará mais quente, assim como em Vênus. Os 3 planetas orbitando uns aos outros com sua massa gigante podem até se tornar convidativos para outros planetas e corpos celestes. Já pensou se Júpiter resolvesse se juntar? Trata-se do maior planeta do Sistema Solar. Para se ter uma ideia, a Terra seria como uma uva caso Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete. Ele também tem a maior tempestade que já vimos. Conhecida como Mancha Vermelha, é um lugar com o dobro do tamanho do nosso mundo e possui tempestades parecidas com furacão que não param há séculos. Quando você acabar de assistir a este vídeo, pode apostar que a tempestade ainda estará acontecendo. Como o planeta é gigante, a gravidade deve ser muito forte, pode ser suficiente para duplicar o peso de uma pessoa. Credo, é sério? Ele também possui muitas luas, algumas do tamanho da nossa pequena Terra. Não haverá um espaço apropriado entre os planetas. As luas de Júpiter serão desviadas de seu curso e colidirão com eles. Algumas delas podem colidir umas com as outras, fazendo os destroços se espalharem por toda parte. A gravidade dessa festinha planetária vai atrair cometas, que podem entrar em nossa atmosfera e dizimar nossa espécie. Os níveis de oxigênio se esgotarão, então a destruição da crosta terrestre continuará. Isso abrirá um rasgo na camada de ozônio, fazendo rajadas pesadas de ondas ultravioleta entrarem em nossa atmosfera.
Se tivermos sobrevivido até então, não poderemos pisar fora de casa sem equipamentos de segurança e tanques de oxigênio. A civilização humana mudará drasticamente. Todos teremos que viver em contêineres que fornecerão ar limpo e seguro e raios de sol filtrados. Os abrigos serão fortes o suficiente para resistir a terremotos frequentes. Cultivaremos plantações para nos alimentarmos até que possamos deixar a Terra. Como é apenas uma questão de tempo até que os planetas colidam uns nos outros, nosso próximo passo será criar foguetes gigantes que nos tirem daqui. Com Marte, Vênus e Júpiter girando perto de nós, não será fácil fazer isso. Todos os destroços espaciais bloquearão nossa saída da zona espacial. O único local seguro fora dessa região ficará a milhões de quilômetros de distância, onde existem apenas planetas solitários. Eles podem ou não ter condições favoráveis à vida, mas os humanos já terão recursos tecnológicos para pousar em praticamente qualquer lugar com gravidade semelhante à da Terra e para construir os abrigos apropriados. Em algum momento, Marte, Vênus, Terra e Júpiter colidirão uns contra os outros e se quebrarão como ovos, como uma grande omelete espacial. Não podemos esquecer das luas batendo e se quebrando junto, mas já estaremos bem longe, assim espero. Ei, imagine um lugar na Terra que seja exatamente como Vênus. É o deserto do Atacama, no Chile. Presumo que você não gostaria de passar suas férias lá. Semelhante a outros desertos, esse não é exatamente o lugar mais amigável. É um longo trecho de terra próximo às montanhas dos Andes. Isso torna um dos locais mais secos do planeta. De fato, é tão seco que apenas alguns lugares na Antártida ficaram sem chuva por mais tempo. Esse ambiente árduo tem alguns benefícios a oferecer. Por estar localizado no alto e não ter muitas nuvens ou muita poluição luminosa, ele se tornou o lar perfeito para telescópios avançados. Esses telescópios nos ajudam a explorar o cosmos. Um novo estudo realizado em junho de 2023 revelou que esse deserto é ainda mais estranho e mais fora deste mundo do que pensávamos. Faz sentido que um deserto tão seco como este receba muito sol. Em média, ele tem cerca de 300 watts de luz solar por metro quadrado. Isso é quase o dobro do que recebe em lugares como a Europa ou o leste dos Estados Unidos. Raul Cordeiro é um cientista. Ele e sua equipe verificaram a luz do Sol no local que abriga o maior projeto de telescópio de todos os tempos, o Atacama Large Millimeter Array. E esse é o lugar mais ensolarado da Terra, fazendo você se sentir como se estivesse a cerca de 79% do caminho entre o Sol e a Terra. É claro que, se você estivesse realmente em Vênus, teria coisas muito maiores com que se preocupar do que apenas muita luz solar. Agora, vamos descobrir por que esse lugar é quase tão ensolarado quanto Vênus. É por causa das nuvens. Normalmente, as nuvens bloqueiam a luz do Sol e nos mantêm frescos, mas às vezes elas podem agir como uma lente de aumento em situações especiais, concentrando os raios solares. Isso é chamado de pró-espalhamento ou espalhamento para frente e acontece quando certos tipos de nuvens, como cúmulos, cirros ou cirrostratos, aparecem durante a monção sul-americana no meio do verão. Durante o verão no hemisfério sul, na verdade, estamos um pouco mais próximos do Sol e há menos ozônio nessa parte do mundo. Essa combinação pode explicar por que outros lugares altos da Terra, como o Himalaia, não recebem tanta luz solar intensa quanto esse deserto. Vamos falar mais sobre Vênus. Como seria estar na superfície desse planeta? Quanto mais você aprende sobre esse mundo sufocante, menos quer se imaginar lá. É um lugar nada amigável, com um calor louco e um ar super pesado capaz de esmagá-lo. Mas imagine por um momento que você está em Vênus. O ar lá é espesso e pesado, 93 vezes mais denso do que o que temos na Terra. O ar pressiona você. Imagine ter um carro pequeno apoiado na unha do seu polegar. Essa seria a sensação. Ou imagine mergulhar bem fundo no oceano. Você sentiria muita pressão sobre seu corpo. Mas em Vênus é como se toda a pressão da atmosfera te esmagasse e quase te achatasse. Como é o clima em Vênus? Ai, que calor! Embora Mercúrio esteja mais próximo do Sol, Vênus ganha o prêmio de planeta com a superfície mais quente. O ar denso de lá é composto principalmente de dióxido de carbono, que age como um cobertor. Quando o Sol brilha em Vênus, o calor fica preso nesse cobertor de ar e o planeta aquece muito. As temperaturas podem chegar a 460 graus Celsius. Mas como podemos explorar Vênus sem sermos torrados ou esmagados? Bem, ir até lá pessoalmente não é possível.
Os robôs podem lidar com isso. No entanto, até mesmo os robôs tiveram dificuldades em Vênus. Apenas um punhado deles conseguiu chegar à superfície, e eles só conseguiram sobreviver por algumas horas antes de serem destruídos pelas condições adversas. A boa notícia é que estamos descobrindo maneiras de estudar Vênus sem colocar ninguém em risco. As missões futuras verificarão Vênus de cima. As naves espaciais lá em cima poderão ver através da atmosfera sem nenhum problema. A NASA tem a missão Veritas, que tem por objetivo fazer mapas detalhados de Vênus a partir de sua órbita, o que nos dará uma nova visão do lugar. Então, examinamos o deserto mais seco do nosso planeta, o deserto do Atacama. Não é de se admirar que essa área seja o local que serve como campo de testes para missões espaciais. Mas, apesar da aridez dessa região, há vida lá. É um reino de flamingos e lagoas. O lugar tem salinas colossais que se estendem por 12 mil quilômetros quadrados a uma profundidade de 25 metros. É um lugar de geysers em erupção, fontes naturalmente aquecidas, vulcões imponentes, rebanhos de lhamas e desertos tão áridos que alguns bolsões permaneceram intocados pela chuva por mais de meio milênio. Tudo isso se desenvolve de 3 a 4 quilômetros acima do nível do mar. O que mais sobrevive no deserto do Atacama? É muito difícil imaginar que as plantas possam se desenvolver em condições tão inóspitas. No entanto, elas conseguem sobreviver aqui. Veja, por exemplo, a Tillandsia lambeck. Essas plantas desafiam as probabilidades no deserto, extraindo a umidade da neblina que chega da costa próxima. Essa água da neblina também pode servir como uma fonte de água sustentável para os seres humanos. Essas plantas não têm raízes tradicionais. Em vez disso, elas usam suas partes mais velhas e mortas para se ancorar na areia, formando pequenas estruturas semelhantes a dunas. Elas retiram a umidade da névoa por meio de suas folhas finas e brotos, que incham ao entrar em contato com a água. O orvalho noturno também fornece água, principalmente durante o verão, quando a neblina é escassa. Juntas, as comunidades de plantas existentes ali são conhecidas como vegetação de lomas. A presença dessa vegetação no deserto do Atacama é limitada a uma estreita área costeira onde a neblina ocorre regularmente. Fatores como a distância do Pacífico, a direção predominante do vento e a topografia restringem a distribuição dos ecossistemas de neblina. A análise de dados de satélite revela que as plantas crescem em altitudes que variam de 800 a 1.250 metros acima do nível do mar e até 45 quilômetros para o interior. Elas são encontradas principalmente em planícies arenosas ao longo de corredores de neblina ou em encostas. Elas têm cerca de meio metro de altura e geralmente formam uma linha. Essa formação inteligente as ajuda a captar toda a umidade e os nutrientes deliciosos de que precisam. A disposição desses grupos depende da quantidade de água de neblina que conseguem encontrar. Essas plantas resistentes do deserto são como os magos da água do mundo vegetal. Elas são tão boas em sobreviver no deserto que nos dão ideias sobre como obter água da neblina. A água é preciosa em lugares como Iquique e pequenos vilarejos próximos ao deserto. Além disso, com toda a escavação de materiais como cobre e lítio que fazem as baterias funcionarem, é necessária ainda mais água. Normalmente, as pessoas obtêm água potável do subsolo, mas essas plantinhas têm algo a nos ensinar. Usando esse truque, estamos fazendo um mapa que mostra onde essas plantas gostam mais de se divertir. Esse mapa pode nos ajudar a encontrar locais perfeitos para capturar a névoa com redes especiais. Aqui está outra área que fará você se sentir como se estivesse na superfície de outro planeta. Pelican Point fica na Namíbia. Talvez você não espere, mas Pelican Point é, na verdade, um ótimo lugar para surfar. Todo ano, chove apenas cerca de 80 milímetros, mas isso não impede os surfistas de pegarem ondas. O clima é um pouco diferente aqui, quase nunca é muito quente ou muito frio. Esse lugar tem um tipo incomum de clima seco, graças às correntes oceânicas frias próximas à baía. A Skeleton Bay, também chamada de Donkey Bay, é um local icônico para o surf. A onda de surf bate nas areias de Pelican Point, situada a cerca de 8 quilômetros a noroeste de Walvis Bay, uma cidade portuária compacta famosa por suas dunas e ancoradouro seguro. Você surfaria lá? TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRS-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão.
Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna, porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 13 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com um planeta que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático. Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e no entanto segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito, muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando.
Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osiris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado.